Nós vamos atravessar esse momento, viu? O pior já passou, mas a pandemia ainda não acabou. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Tome a sua terceira dose da vacina, porque a partir de hoje, o passaporte da vacina para entrar em restaurantes passa a exigir também a terceira dose, a dose de reforço. Agora, quanto à liberação de máscaras, tem muita gente aí com dúvidas. Vou usar no transporte público ou não vou usar? Quem vai trazer a resposta pra gente agora ao vivo aqui no telão, Eumar Lima, lá direto do terminal do Papicu. Qual que é a recomendação, hein, Eumar? Miguel, a recomendação é sempre utilizar dentro do transporte público. E os exemplos que a gente viu aqui no terminal do Papicu são esses, ó. Praticamente todo mundo usando máscara, mesmo no local aberto, seguindo as recomendações, e dentro do ônibus, o pessoal que está entrando agora também tem que utilizar. Lá dentro é de uso obrigatório. Então, a gente está percebendo aqui nas filas, essas filas são normais, naturais, né? Essas aglomerações nos terminais, elas são corriqueiras, inevitáveis. Todo mundo quer um cantinho no ônibus, mas as pessoas estão de máscara. São os bons exemplos. E quando a gente viu aqui, independentemente da gente estar no ar ou não, as pessoas já estavam de máscara, o que é um bom exemplo para todo mundo. Mas vamos explicar especificamente para as pessoas que estão com dúvida de como fazer, né? O decreto diz, em específico, que as máscaras estão liberadas em locais abertos e não em locais fechados. E como é que o decreto caracteriza um local fechado? Um local que tem teto, paredes ou divisórias, como é o caso de um ônibus. Tem teto e divisórias, né? São paredes. Aqui no terminal, por exemplo, o Claudiano Rocha vai mostrar, a gente tem teto, mas a gente não tem parede, apenas pilastras, né? Ou seja, é um local completamente aberto e por isso as pessoas podem transitar dentro do terminal sem máscara, mas não podem entrar no ônibus sem máscara. Ou seja, é preciso tomar todo o cuidado. Eu estou vendo que a senhora está de máscara. Vai continuar usando? Com certeza. Temos que se prevenir, não contra só a pandemia, que nós tivemos esses problemas, esses casos de morte, mas prevenir muito a nossa saúde durante o tempo todo. Eu acho que isso aqui era uma coisa que deveria existir muito tempo, antes da pandemia. Antes mesmo, Antes né? mesmo. E agora com a liberação vai continuar? Com certeza, até mesmo por causa dessas gripes, né, também. Acho que onde a gente anda nesses ônibus, lotado, cheio de gente, que não tem circulação, não tem um ventilador, as janelas abrem bem pouquinho. Então, acho que uma máscara dessa previne muito. A gente, doenças como a gripe, essa H1N1 também, é um vírus, não mata como a Covid, mas é uma gripe que causa danos, né? Como é o nome da senhora? Carla. Dona Carla, parabéns pelo pensamento, tá? Obrigada. Saúde para a senhora. Olha, se todo mundo tivesse pensado como a Dona Carla desde o início da pandemia, a gente teria bem menos morte, viu, Miguel? Mas a gente vê, ó, são muitas pessoas que continuam usando máscara, principalmente pessoas idosas. A gente consegue identificar aqui algumas pessoas da terceira idade. Isso porque a Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas que são do grupo de risco, né? Ou seja, pessoas que têm mais de 60 anos, que têm comorbidades ou que são imunossuprimidas, como você falou, têm um sistema imunológico mais frágil, precisam continuar a usar máscara. Isso porque, por uma questão preventiva, mesmo tomando as 3 doses, já está prestes a tomar uma 4ª dose, no caso dos imunossuprimidos, mas é preciso continuar usando essas máscaras. E as pessoas por aqui, pelo menos as que a gente conversou, são todas favoráveis à continuação. Eu, por exemplo, poderia estar aqui sem máscara também, como a gente fez no início do jornal, mas preferi continuar usando a máscara por conta das aglomerações. Eu chego perto das pessoas, eu tento conversar com as pessoas, então tudo isso conta e a gente precisa se precaver. Então, se você está sozinho ou se você vai ficar distante, tudo bem, fica sem máscara, tá tudo beleza. Mas se você vai conversar com alguém, vai se aproximar de alguém, é ideal que você esteja de máscara, até para que você consiga manter a sua saúde e a saúde do outro. Mas tá liberado, hein, Miguel? Tá liberado em locais abertos, como é o caso daqui, então a gente não tem que cobrar o uso de ninguém, a gente não tem que dizer, olha, levanta a máscara. Já estava sabendo da liberação? Não estava sabendo? Da liberação das máscaras para hoje? Não. Não estava sabendo? Não.
Tá liberado em locais abertos. Você é a favor? Adeus. Não, eu sou contra, né? Porque ainda não foi totalmente terminado essa doença, né? Mas, assim, é bom porque a gente tem mais um ar, porque essa máscara toma muito ar da gente. A gente Incomoda, né? incomoda muito. Eu não sou a favor que totalmente já seja tirado, mas só que melhora pra gente, porque a respiração, às vezes, a gente vem tomado, né? Essa poluição que tem, a gente ainda fica sem ar. Como é o nome da senhora? Tassiana. Dona Tassiana, mas dentro do ônibus tem que continuar usando em locais fechados. Usar muito, porque é muita lotação dentro dos ônibus. Aí a gente tem que usar até dizer, acabou totalmente. É verdade. Pois saúde pra senhora, viu? Tá vendo aí, né, Miguel? Então tem gente que concorda, que quer que tire logo, se sufoca a gente, né? Mas tem gente que não, que é mais cautelosa, que prefere continuar usando a máscara, mesmo depois da liberação por força de decreto aí do governo do estado do Ceará. E aí a gente sempre pergunta, né? Você que está em casa, é a favor ou contra? A gente deixou uma enquete lá no gcmais.com.br, no nosso Instagram, @gcmais. Você vai lá e vai responder para saber o que é que você acha. A sua opinião é muito importante para a gente. É ou não é, Miguel? Com certeza, viu? A gente quer ouvir o povão e você está agindo com prudência, seguindo, né, os encaminhamentos aqui do Grupo Cidade de Comunicação. A orientação é essa. Está na aglomeração, nossos repórteres vão continuar usando máscaras. Está no lugar aberto, o nosso repórter pode baixar a máscara e assim mostrar esse sorriso que todos os repórteres têm e que todo mundo em casa quer ver. Obrigado, meu amigo. Até daqui a pouquinho. Espero que você esteja no lugar aberto e assim a gente interagir já sem a máscara, viu? Até daqui a pouco. Obrigado pela sua participação direto aí do terminal do Papicu, ao vivo. E nós do Grupo Cidade, terminou o programa, eu já coloco a minha máscara. A gente tem todo esse cuidado, toda essa cautela, porque a pandemia ainda não acabou. 7h40.